Salve, amigos do Aposentado Rico, estamos de volta para mais um episódio inédito, desta vez, Júlio? Episódio 63, Momberger. 63, e me conta a novidade de hoje. Momberger, aquele churrasquinho do domingo, o que não pode faltar? Bom, a carne, né? A carne, mas a cachaçinha, né, a Momberger? cachaçinha, tem que ter. E se eu te contar que hoje a gente está aqui com os maiores produtores de cachaça premium do Brasil, ele exporta, né? E ele é muito importante, principalmente nos gaúchos aqui, conhecem a Weber House, não é mesmo? Estamos aqui com o CEO da companhia, Evandro Weber. Bem-vindo. Prazer de estar na casa de vocês e compartilhar um pouco o nosso trabalho. Trabalho de mais de 200 anos quase, hein, isso Momberger? eu achei incrível, Evandro. Eu estava dando uma lida na história da cachaçaria. Quando eu vi ali 1824, disse, pô, vocês chegaram com os imigrantes alemães aqui no Vale dos Sinos, né? Vieram no primeiro lote. O primeiro lote de alemão exportado. Primeiro alemão, os fugidos da Alemanha. Isso aí. Ou era fugido ou era pobre, né? Um dos dois. Vamos tentar no Brasil. Mas eu acho que nós estávamos na linha dos pobres. Dos pobres. E faziam cachaça de batata, né? Não é cachaça de batata, isso é bom lembrar porque cachaça é unicamente produzida no Brasil. Então é a bebida típica brasileira, é cachaça. Batata o destilado de batata se chama schnapps. Ah, sim, schnapps. Tá. Então, tá, mas quando a gente fala de cachaça em alemão, chama schnapps, né? Não existe tradução em cachaça. Então, tu não vai ter uma tradução em inglês ou japonês ou mandarim. Se for nos Estados Unidos, tu vai pedir cachaça lá. Exato. O meu pai fala alemão. Sim, mas o que é? Isso é uma tradução que veio de lá. Justamente eles tinham esse negócio. Moment Schnapstringa. Então, cada vez que eles iam para um bar, alguma coisa, eles diziam, Moment Schnapstringa. Mas muitas vezes não classificavam o que eles iam beber. Se era um uísque, se era um conhaque, se era uma cerveja, se era uma cachaça, se era um drink. O schnapps virava uma espécie de genérico, então, de aperitivo. Genérico. Então, por quê? Porque veio esse schnapps, a tradição da Alemanha, né? Entendi. Então, o primeiro schnapps na Alemanha foi feito de batata inglesa. Mas não é a batata inglesa que nós temos aqui no Brasil. É a batata inglesa específico com mais amido, com mais açúcar. E hoje se faz schnapps na Alemanha de qualquer fruta. Mas começou com a batata, né? Começou com a batata. Isso. E aí os imigrantes trouxeram essa tradição na época para cá. Sempre digo, tinham umas mudinhas de batata, daquela batata para fazer os schnapps. E de 1824, então largados no interior de São Leopoldo, que era Ivoti. Tudo era São Leopoldo, né? Tudo era São Leopoldo, né? E na beira do rio ali, sempre digo, com uma lata de chucrute, um facão e umas mudas de batata e te vira. Derruba o mato, faz tua casa. Agora é contigo. Exatamente. Sem luz, Que água. Legal. Os alemães geralmente ficavam nas várzeas, né? Na beira do rio, né? E assim se começou a vida, né? Fazendo a casa em Chaimel, aquela. Sim. Faz primeira parte da madeira e depois preenchido com palha e barro, né? Tanto é que o núcleo em Chaimel ali de Ivoti, onde vocês têm uma das unidades, é praticamente tudo ainda em Chaimel lá, né? Sim, é o maior núcleo do sul do país original. Original, né? Então hoje Ivoti tem catalogado, são se eu não me engano, 180 casas. Ainda originais da época, né? Logicamente, hoje algumas tombado. E tu sabe que isso é um dado interessante. Esse final de semana eu vou subir aqui para Antônio Prado, aquela região ali de Nova Pádua. A ideia é fazer um turismo de vinhos naquela região. E eu fui descobrir que Antônio Prado é a cidade mais italiana do Brasil. E eles têm 48 imóveis tombados. Então, tu vê 180 é um número bem relevante, né? Os 180 não estão todos tombados, né? Mas são catalogados como casas em Chaimel. Em Chaimel. Isso. Que legal. Originais da época, né? De 1824, depois vieram mais outros, 20 anos depois, enfim.
Mas como é que é, Evandro, dentro desse contexto mercadológico, né? A gente está partindo do princípio que a cachaça é um produto tipicamente brasileiro, né? Então, cachaça, o pessoal já remete para cá. Uísque, Escócia, né? Vinho, França, Itália, Espanha, mas cachaça, o Brasil é a referência, certo? O uísque, se tu vai falar de uísque, tu lembra da Escócia, tu lembra dos Estados Unidos, tu lembra da... Sim. Lembra de vários países que fazem uísque, né? O Brasil faz uísque, né? E se tu olhar para o que aconteceu, foi um limitante, foi em 2002. O brasileiro também, as vinícolas usavam o nome champanhe, né? Sim. Daí a França, tem outro país usando o nome champanhe e a nossa IG é Champanhe França. E daí eles registraram o nome cachaça na França também. Na época foi Fernando Henrique Cardoso, 2002. E ali então Fernando Henrique, cachaça brasileira. Daí o governo francês, espumante, champanhe é francês. Cada um fica com o seu. Então cada um fica com o seu. Vocês param de usar champanhe, nós paramos de usar cachaça. Porque ali nas ilhas das Guianas francesas, ali já se produzia cachaça. Se produz rum, na verdade. Que é o mesmo jeito de se produzir cachaça, que é com o suco da cana. Sim. Diferentemente do rum, que é produzido do melaço da cana ou melado da cana. Então o rum se define como matéria-prima cana, mas ele entra num processo de cozinhar o caldo de cana antes da fermentação. Ou o resíduo da fábrica de açúcar daí, né? E então virou a IG. A cachaça virou uma IG para o mundo, já com acordos bilaterais assinados com Estados Unidos, Colômbia, China. Agora está no pacotão também do Mercosul. Mercosul com a União Europeia. Então a cachaça é brasileira, não pode ser produzida em outro país. Existe muita coisa ainda que importam a granel do Brasil e botam lá o nome cachaça. Sim. Mas daí importam também uma aguardente de cana de Portugal, da Espanha, e botam o nome cachaça, que é proibido por lei. Como a nossa caipirinha também tem lei específica. Caipirinha é limão, açúcar, cachaça e gelo. Botou um morango, não é mais caipirinha. Daí eles mudam, né? Caipifruta, caipirosca. Caipirosca é quando vodka. É feito com vodka, né? Então essa é a diferença Mas daí isso está na legislação, né? Sim. Então essa é a diferença. A diferença disso. Deixa eu te perguntar, Evandro. Até nós trocar uma ideia aqui em relação à questão de posicionamento de cachaça, né? Porque cachaça, a priori, é uma bebida popular, né? Tu mesmo disse, né? Cachaceiro, né? Tá lá na sarjeta, né? Como é que foi a visão de vocês para elevar a categoria do produto em si para premium, né? Que visão, que sacada que vocês tiveram quando vocês começaram a trabalhar, obviamente trabalhar o marketing disso, mas também a questão de produto, né? Melhorar o produto. Para levar para essa categoria. Mas sabe que era tão regional esse negócio de produção de cachaça pela família Weber. Até o ano 2000, a nossa marca era Caninha Primavera. E meu avô era um fornecedor de um engarrafamento aqui de Novo Hamburgo. Ele não tinha nem... Lá nos anos de 1948, quando ele começou o CNPJ, ele era fornecedor... Tinha uma envasadora que se chamava Colin. Sim, aqui em Novo Hamburgo. Era distribuidor da Brahma, Antártica. Isso, eles tinham cachaça cabriúva. Aham. E o meu avô era um dos fornecedores deles, né? Então ele vinha de carroça, de Voti até Novo Hamburgo, para fazer pelo menos uma entrega por semana. E estamos falando aí de 70 e poucos anos atrás, né? 80 quase. Que loucura. Então, Vinha de carroça. De carroça, com 4 mulas, e levava 2 dias. Um para vir, voltar, descarregar, e outro dia, né? Sim. E era tudo estrada de chão, não existia nada de E já asfalto. tinha que sair com o próximo pedido da fábrica. Exatamente.
Então isso, a cachaça sempre foi muito tradicional, aquele negócio assim de vender em garrafão no boteco ou garrafa de cerveja. Daí tinha aquela cachaça que era vendida em garrafa escura, como o vinagre também antigamente, e o vinagre da garrafa clara. Então o vinagre da garrafa clara era inferior da garrafa escura. E assim a cachaça também. A cachaça da garrafa escura tinha alguma coisa superior, diz que os raios solares. E hoje a gente sabe que não é verdade. E a garrafa clara, então, era a cachaça mais barata. Então essa era a classificação na época de cachaça melhor e mais popular. Mas no ano 2000, quando eu tinha 20 anos, nós tínhamos um cliente que era das marcas e patentes, Mário de Almeida, ainda existe essa empresa em Porto Alegre. E eles tinham um escritório aqui. E Nessa época teu pai já tocava a operação. Sim, já tava eu entrando com 20 anos botando o pentelho, né? Daí eu disse, pai, essa marca não tem registro no INPI. Meu pai disse, mas o que é registro no INPI? Não, tem que ter registro de marcas e patentes. E daí a gente descobriu que tinha uma marca Caninha Primavera em São Paulo, interior de São Paulo. E isso foi, assim, um divisor de águas, assim, de não querer trabalhar com uma marca que não era nossa. Mas, ao mesmo tempo, já se tirava nota fiscal com essa marca desde 1948. Então, se tu tivesse um advogado, tu ia ganhar o processo livremente. Até 5 anos atrás, anterioridade de uso a marca era tua. Isso definia, né? Isso. Daí, ali no 2000, nós decidimos, não vamos brigar pela marca. Não tinha dinheiro para contratar um advogado. Isso é muito importante lembrar para trás o quanto era difícil. E não estamos falando de muito tempo, né? Estamos falando de 25 anos atrás. Exato. E aonde nós destilava a cachaça era um prédio muito antigo. Antigamente, quando não tinha dinheiro, o que era o cimento? O cimento era o barro, misturado com algum esterco de boi ou vaca. E o ferro era arame farpado. E eu me lembro bem, quando nós reformamos aquele prédio, tiramos o telhado de cima, caiu as 4 paredes. Isso foi, na verdade, um dos começos de troca de marca. E me lembro que tinha a gráfica, o Roger, que ainda tem hoje aqui, o Arneck, em Novo Hamburgo, mas era o pai e a mãe dele. A gente não tinha dinheiro para contratar uma agência, vamos fazer um rótulo. E nós só vendia cachaça em Ivoti, 2 irmãos, e quem ia até a cachaçaria pegar. Jamais se vendia uma garrafa para fora desse núcleo, entendeu? Daí, um dia eu fui para Porto Alegre e me lembro, na época, o governador era o Olívio Dutra. E o Olívio Dutra gostava de tomar uma cachaça. Só que enquanto nos botecos, no interior... também, né? No interior se pagava 50 centavos, em Porto Alegre, na cachaçaria Água Doce, já se pagava R$6. Estamos falando aí de 20 e poucos anos atrás. Isso me chamou atenção. Então, se tem uma franquia no Brasil que cobra mínimo 6, até 25... Nem sei se era reais, eu acho que era outro dinheiro que nós tínhamos. Não, era reais, 2.000 reais. É de 94. E nós deixamos de produzir a Caninha Primavera num dia e começamos com a marca Weber House, eu acordando na meia-noite e dizendo assim, fui dormir, logicamente, frustrado, né? Mas hoje feliz, porque perdemos uma marca, que era uma marca tradicional. Histórica, né? Histórica, mas ao mesmo tempo uma marca fraca. E outro dia acordando na cabeça que seria a Weber House. Sim. E ela não era só fraca nesse sentido, ela era fraca, inclusive, de propriedade, né? Porque não era de vocês, né? Vocês teriam que brigar pela marca. Exatamente. Né? E o financeiro não deixou brigar, que não tinha dinheiro. Não daria. Que na época ainda se trocava muita cachaça por coisas que tu não tinha. Tu ia no vizinho, o vizinho te ajudava a trabalhar e tu voltava ao trabalho outro dia para ele, né?
Então isso é muito tradicional na época, eu vivi isso. Mas enfim, começamos com a Weber House, essa gráfica então, sentamos na frente do computador, fizemos um rótulo, criado ali na hora, com a bandeira do Brasil, com a bandeira do Rio Grande do Sul e com o símbolo da Rota Romântica. E esse era o nosso rótulo, por quase 5 anos. E tinha uma branca e uma reposada, porque não tinha barril para envelhecer. Tinha os barril grandes lá para botar 6 meses, ganhava uma corzinha e já tinha que vender. Não tinha tempo para deixar. Né? Não tinha tempo para deixar, tinha que... E fabricava 20 mil litros. Mas já era carvalho? Não, na época era cabriúva e era só cabriúva. Cabriúva. Não tinha... Tu ia comprar um barril importado. Comprava um barril de carvalho, tu ia na Sigrans, nessas empresas que tinha em Bento, que tinha os barril muito velho para vender, tu botava lá dentro 1 ano e ela continuava branca, basicamente. Sim, de 8º uso. Exatamente. E assim começou a Weber House, né? A Weber House em 2004. Daí nós fomos procurados pelo Inmetro Nacional, basicamente para ser a cobaia, né? A cobaia da rastreabilidade do processo produtivo, de boas práticas, de segurança alimentar, de ISO 9000, 14000. E nós fomos basicamente a cobaia para se escrever o RAC, que é todo o sistema de rastreabilidade, desde o preparo do solo até o produto na mão do consumidor, que são 96 requisitos na planilha. E ali a gente percebeu que a gente estava obsoleto totalmente. Não tinha maquinário, não tinha destilador que era com fornalha a lenha ainda, aquele destilador que tu alimentava com lenha por baixo dele, né? Daí, em 2004 já mudamos equipamento, já compramos equipamentos novos. Me lembro que nós pagávamos um consórcio de uma 709 ou uma 608, uma coisa assim. Me lembro bem, 85 mil a carta. E com essa carta nós compramos novos destiladores e uma caldeira. E se adequando aos requisitos todos. Exatamente. E uma moenda, porque a nossa moenda era de péssima extração. E com isso abriu as portas para participar de algumas feiras fora do estado, para mostrar para o setor brasileiro que estava chegando uma rastreabilidade e uma certificação de cachaça. E nós fomos a primeira cachaça a ser certificada pelo Inmetro. E me lembro bem, primeira feira que fizemos em Minas Gerais. E ali tinha uma feira tradicional, só de marcas de Minas Gerais. E eu pensei, vamos ter que aparecer com algum impacto. Eu fui pilchado de gaúcho. Botei bota, bombacha, guaiaca, e lenço vermelho. E fui e fiz a feira. E tinha na entrada da feira tinha um stand do Inmetro. E dizia assim, cachaças certificadas do Brasil. Daí era nós, que fomos a primeira. Depois tinha uma da Bahia e uma de Minas Gerais. E depois apareceu mais uma marca aqui do Rio Grande do Sul também, que depois começou a viajar com nós. Daí começamos a fazer degustação. E na época tinha um tal de Big Brother, tinha um alemão. Ah, sim. E eu era parecido com o alemão, né? Não era tão bonito, mas era parecido. E eu comecei a fazer degustação e o pessoal da feira começou a ver que era diferente. Não que era melhor, mas que era diferente daquilo que ele estava acostumado. Lá se bebia cachaça com 44%, 47% de álcool e eu fui com uma cachaça com 38% de álcool. E com sabor diferente. E antigamente sempre tinha aquele negócio. Para tu não ver o defeito de um bom produto, faça ele forte. Daí tu não vê, mascara, né? Mascara o ruim, né? E eu fui com uma cachaça mais teor alcoólico mais baixo, sabor, envelhecida, já em 2004 para 2005, já com barril. Mas ainda cabriúva. Não, daí já carvalho também. Carvalho, canela sassafrás, bálsamo e grápia. Tu foi grandão para essa feira. Daí foi com os 2 pés, né? Isso. Daí o pessoal, mas quem é esse cara aí? Quem é esse gaúcho que tá aí? O único gaúcho e o único baiano que tinha lá era o cara da Bahia e nós de gaúcho. E começou a criar um
um negócio dentro da feira, uma falação. Um burburinho, é. Quem são esses caras? O gaúcho não faz cachaça, o gaúcho só faz vinho. E começou, né? Daí eles começavam... Tá, mas da onde vocês pegam a cana? Daí eu começava a brincar, a fazer piada com eles, né? Eu disse, não, gente, nós vamos para São Paulo, cortamos a mão, descascamos, mastigamos a cana, botamos dentro de um caminhão frigorífico e levamos para o Rio Grande do Sul e fizemos cachaça. E, sabe, virou meio que uma piada, né? E depois, tá, mas como é que vocês fazem cachaça lá? Tá, mas como é que vocês fazem cachaça aqui? E fomos cada vez tirando mais onda da gente, né? E isso começou a incomodar. No dia seguinte da feira, na entrada da feira, tinha uma faixa bem grande, assim, uns 6 metros por 1 metro. Cachaça boa é de Minas. Se não for, desconfie. Puta que... Essa foi a minha recepção na primeira feira que eu fiz fora do estado. É. Causou o impacto lá que tu queria. Cara, e isso me deu gasolina. Isso, meu motor começou a ter mais torque, né? Se incomodou já, então eu vou incomodar muito mais. Mexeram, né, com o gaúcho. Exatamente. E fomos, daí deu a oportunidade de fazer feiras. Já em 2004 fiz uma feira na Alemanha. Não tive dificuldade, porque a minha primeira língua é alemã. Aprendi a falar o português com 8 anos. Até hoje não sei falar português direito, né? Mas a gente se comunica, né? Cheguei na Alemanha, o stand do Brasil, né? Apex Brasil na época, ainda como hoje. E daí eles perguntaram para mim, tu é austríaco? Tu é da Áustria? Não, sou do Brasil. E na época, ainda como vocês bem sabem, o Brasil era visto como futebol, carnaval e Amazônia, e achava que todo mundo era índio. Até tinha caipirinha, né? É. Mas na época, a caipirinha começou a se fazer também na Europa, né? Uhum. Mas muitas vezes uma caipirinha com cachaça arcaica. De baixa qualidade, ou... não digo nem de baixa qualidade, mas de um gosto diferente. Né? E eu comecei a fazer essas feiras e depois eu fiz França, depois rodei 49 países, no fim das contas. Em 2014 nós fomos convidados pela Apex Brasil para fazer parte da Seleção Brasileira de Alimentos e Bebidas. Daí foi feito um livro por uma empresa holandesa, daí eram todas grandes empresas. Seara, Pauduco, JBS, só grandes empresas e eu, a única pequena. E eu tive a oportunidade de viajar com esse povo todo. Diretores comerciais, de exportação. E a gente estava no meio desse grupo. E aprendemos. Olha, aprendemos. Né? Mas voltando um pouco, em 2007 nós já tínhamos a certificação de orgânico. Então toda a nossa produção, em 2007, já passou. Como nós tínhamos rastreabilidade, foi muito fácil nós ter o certificado orgânico, porque já não se usava agrotóxico, não se usava adubo químico, então foi muito fácil. Isso é um pouco a trajetória. Depois aconteceu muita coisa. Mas o mais legal é o seguinte, lá naquela sacada lá com o governador Olívio, né? Olhou assim, não, peraí, tio, como é que os caras pagam 10 vezes mais por um produto? Teoricamente não é 10 vezes melhor, né? Não. É um marketing bem feito, uma história bem contada, uma história bem contada. Valoriza, né? Claro que o fato de vocês terem aceito a certificação do Inmetro, isso aí acabou também chancelando, né? Voluntário, né? Isso é o mais legal porque foi voluntário. E aí é interessante que se tu for botar, parece que é um dominó, que as peças vão se juntando, né? Aqui, e aí tu acabou te conectando com marcas maiores, com empresários que puderam até, em certo momento, te mentorar, né? Meio que indiretamente, né? E aí hoje, essa potência que vocês se transformaram, até eu vou dizer, num curto espaço de tempo, né? Se a gente for analisar a virada, né? Porque a empresa tem perto de 80, né? 76. 77, né? Esse ano. 77 de CNPJ. Mas se tu ela foi até os 50 anos, uma empresa quase que igual, né? Quase que uma agroindústria de melado de cachaça. E aí, a partir desse clique, né, vocês conseguiram dar essa guinada.
e transformar hoje um produto, como tu mesmo disse, né, da sarjeta, hoje num produto premium, que não se envergonha em nada de estar nas prateleiras com os melhores destilados do mundo. Né? Isso aqui é prateleiras do Brasil e do mundo. E do mundo já, né? Exportação. Tá com 40 países, falaste? 32. 32 países, né? Mas isso eu acho que é muito legal, porque hoje se fala muito de inovação, né? Sim. Mas inovação na nossa empresa sempre estava presente. Inovar em melhorias, inovar em produto, em produção, em técnica, em fermento. O fermento é a base de tudo, é o fermento, a levedura ali que vai fermentar o caldo de cana e vai transformar ele em um álcool ruim ou bom, né? Então, é o essencial, que é o terroir também, que eu digo terroir do paralelo 30. Nós estamos logo abaixo do paralelo 30. Então, é o terroir que nós criamos do nosso produto. Então, se eu produzisse esse mesmo produto em Santa Catarina, ou Paraná, ou São Paulo, não ia ser o mesmo produto. Ia ser um produto diferente. Mas, daí tu fala de mentoria. Daí, mentoria, imagina, tu tá com um povo que já está a 1000 no mundo, né? E tu tem a oportunidade de conversar com essas pessoas e muitas vezes ser apresentadas. Daí que a Weber começou a fazer produtos personalizados para essas empresas para dar de presente. Então, o produto, um rótulo personalizado para as pessoas conseguir fazer, então, essa entrega de um regalo, como se dizia, né? E isso começou também muito na China, tinha muito na China isso, né? Dar um presente, o próprio governo dava presente para os políticos, entre eles, se davam os presentes. E a gente fez uma exportação exatamente para isso, para a China. E isso começou a chamar atenção e nós vimos que tinha um mercado disso. E nós começamos a fazer os produtos personalizados para as empresas. Nunca mais me esqueço, eu fui escolhido pelo Sebrae para fazer um MBA de consumidor. Acho que foi 2010. E o único que ganhou o curso, na época, custava já 10 mil reais. O curso de 5 dias. Para conhecer o consumidor, para conhecer na verdade, o comportamento dele para comprar alguma coisa. O que ele buscava, né? Isso. Eu me lembro bem, tinha o dono da Marco Polo, e eu disse para ele, eu gostaria de fazer os presentes personalizados para vocês. Daí ele disse assim para mim, nossa, como é que eu vou dar um produto alcoólico para alguém que dirige ônibus? Pois é. Daí eu disse para ele, só um pouquinho. Tu vende ônibus para quem dirige ônibus? Não, né? Tu vende ônibus para quem tem uma empresa de ônibus. Ali atrás tem um empresário que gosta de uísque. Que gosta de uísque, que gosta de bebidas boas, que gosta... Resultado disso tudo, até hoje nós vendemos para o Marco Polo. Entendeu? Então, depende de como tu vai vender o teu produto, né? Se eu recuasse e concordasse com ele, jamais eu ia vender para ele. Tu simplesmente reposicionou a percepção dele, né? Exatamente. Estava certo. O MBA de entender o consumidor deu certo. Isso é a mesma coisa, falando de rico e de muito rico, depende do teu estado de espírito. Exatamente. Então, se tu tiver um sonho, eu quero ter uma casa, quero ter um carro e quero ter uma família. Um cachorro. Exatamente. Tô rico. Entendeu? Tô rico com isso. Por quê? Porque esse é o meu desejo. Posso ter uma lancha de 50 milhões que tô pobre. A minha mentalidade pobre, né? Sim. Porque não é o suficiente, entendeu? E isso para nós sempre foi o suficiente, sabe? De passito a passito, como se diz. E daí rodamos os 49 países, estamos nos 32. E hoje as pessoas nos conhecem ainda, nos chamam. Agora chegou a hora, depois de 20 anos de trabalho de exportação, né? E depois disso tudo, então, o trabalho árduo, porque a Weber House, a própria loja da fábrica, fecha só 3 dias por ano. Então,
se o consumidor quiser chegar e fazer uma visita técnica na Weber... E degustar ainda por cima? E degustar. Só fecha Sexta-feira Santa, Natal e Ano Novo. Então são 3 dias por ano que tá com as portas fechadas. Tá fechado na sexta, mas sábado já abre. Sábado e domingo já abre. Já abre de novo. Entendeu? Segunda é feriado. Abre segunda. Abre segunda. Então, porque o nosso turismo é aquele turista de carro. Feriado ele usa aquela família que vem, ou que vem para o Rio Grande do Sul, vem para Gramado, vem... Então, como você falou há uns minutinhos atrás, marketing. Gente, marketing tu pode fazer gastando muito dinheiro e marketing tu pode fazer aquele de boca a boca, né? E o nosso foi o boca a boca, porque não tinha condições financeiras para fazer um marketing. Então, ou tu comprava uma passagem de avião para abrir um novo cliente, ou tu fazia marketing, né? Então, essa foi mais ou menos a nossa estratégia para chegar hoje nos nossos... São 80 SKUs hoje, porque hoje não é mais só cachaça. Hoje é licores, bebidas saborizadas através da cachaça, rum, vodka, gin e Negroni, limoncello. E na nova fábrica vai vir mais outras bebidas, porque na verdade nós deixamos de ser uma cachaçaria. Hoje nós somos uma destilaria. Uma destilaria. Então, mesma coisa. Podemos ser pequenos, mas temos que pensar como os grandes pensam. Então, eu tiro esse negócio aí do rico. Quem é o mais rico na área de bebida? É os ingleses, que é a Diageo. A Diageo é o maior grupo econômico de faturamento do mundo. E o que eles têm? Eles têm tudo. Tem tudo. Entendeu? Então, posso ser pequeno, mas eu posso ter tudo também, né? Pode. Dentro da minha proporção que eu quero ser, né? É aquele reposicionamento de nicho, né? Isso aí. Eu sou o maior dentro desse aspecto nichado. Evandro, deixa eu fazer outra pergunta no âmbito da gestão familiar. Como é que foi na época? Porque, como tu mesmo disse, teu pai ainda tocava a companhia, tu estava com 20 anos, estava entrando... Não sei se tuas irmãs já estavam participando também, mas como é que foi a aceitação? Porque muitas vezes o líder da operação ele tem dificuldade, principalmente quando o filho é jovem, né? Vem com essas ideias aí, né? Não sei se tu estava estudando na época, eu me lembro assim, de repente o cara vem, faz faculdade e daí tenta implementar uma mudança na empresa. Mas ele entrou bem, porque ele já entrou falando do registro da marca e tal, então já foi um alerta. Como é que foi essa transição na família de vocês, assim, para o teu pai aceitar te passar o bastão e entender que daqui a pouco tu ia puxar o carro de jeito diferente? Mas na época eu não entrei com 20 anos. Não é que nem hoje, o filho estuda. Eu estudava de manhã, ia a pé até o centro, 5 quilômetros, e voltava a pé. E de tarde, era trabalhar na roça. E me lembro o tema de casa, tinha que fazer de noite com 11 horas da noite, porque se trabalhava de sol a sol, sempre se diz, né? Só que eu já trabalhava com 7 anos, eu já ia junto para a roça, na parte da tarde, de manhã eu estudava, na parte da tarde porque não tinha ninguém em casa, então todo mundo ia para a roça. Então eu acabava fazendo alguma coisa na roça, queria trabalhar também, que nem os grandes. Eu já pegava uma enxada, com 9 anos tu já pegava um arado, e quando eu só saí da roça quando eu fiz 32 anos, em 2002, ali que eu larguei. Então, a gente já tinha isso na cabeça, que tinha que mudar, que tinha que fazer diferente. Era só eu e meu pai. E eu notei que eu e meu pai não íamos dar conta daquilo que se passava na cabeça, né? A tua visão na época, né? Querer vender cachaça em Porto Alegre, depois em São Paulo. Melhorar produto. Daí eu cheguei no meu pai e disse pro meu pai, eu tenho um pouquinho que tu me deu, e esse mesmo pouquinho eu quero que tu dê para minhas irmãs. Para nossas... Então a Eliana hoje
Ela tinha, na época, 14 anos. E ela também não queria roça, não queria... Do jeito que estava, ninguém queria, né? Então, tu precisa dar também a mesma coisa para cada uma das irmãs que eu tenho. E já com esse negócio na cabeça, para o futuro. Se o pai não fizesse isso lá na época, hoje, de repente, não seria uma família brigada, né? Mas o pai deu, então, a mesma porcentagem para cada filho. Ele teve essa sabedoria também na época? Foi difícil dele entender. Eu vou ter que... Mas, pai, nós vamos fazer crescer e esse que tu vai se multiplicar em 10 vezes, aquilo não vai fazer. Mas foi muito difícil. Mas ele fez. Foi um cara sábio. Até hoje é um cara muito sábio. Além de ele ter estudado muito pouco. Antigamente, meu pai, eu acho que tem 5ª série. E isso fez a gente caminhar junto. Daí a minha irmã mais velha não trabalhou com nós, porque na época já era professora, mas daí o meu cunhado começou a trabalhar com a gente. Então toda a família começou a trabalhar junto. E isso eu acho que foi uma das sacadas e deu certo. E aí teu pai, à medida que as coisas foram andando, ele foi soltando a rédea também, né? Foi soltando, mas freando. Né? 3 rodas freadas e uma livre. Uma livre. E foi indo, né? Então... Mas daí procuramos muito apoio do governo, apoio do governo federal. E eu fui atrás a essas coisas que os grandes faziam, eu fui atrás. Eu vi o caminho que os grandes faziam. Fim das contas, em 2010, nós já estava fazendo degustação na Fórmula Indy em Estados Unidos. Fazendo degustação na Sapucaí no Carnaval. Fazendo degustação na final do rodeio PBR em Las Vegas. Sabe? E fomos caminhando junto, né? Não se intimidamos, como diz o outro. E teu pai hoje ainda participa ou tá aposentado? Não, o pai hoje é um aposentado. E vocês transformaram ele num aposentado rico. Não sei se rico, mas feliz. Né? Não, eu acho que eu imagino rico, né? um aposentado rico orgulhoso, né? Exato. Porque é um legado de gerações. Sim. Até antes do CNPJ, como tu mesmo disse, são 200 anos fabricando cachaça, schnapps, né? E imagina uma trajetória onde era quase uma linha reta, e aí quando vocês assumem o processo, ela faz isso aqui, né? E hoje eu imagino que a empresa... ela proporciona uma qualidade de vida para vocês, a família toda de vocês, muito superior do que vocês teriam há 30 anos atrás, né? Até se continuasse na mesma trajetória, né? E talvez nem existissem mais. Nem existisse mais. Porque esse é o grande problema hoje do setor, é a clandestinidade. Não é nem o produto de baixa qualidade, mas é a clandestinidade. Então, o último... Anuário da Cachaça do Ministério da Agricultura provou isso, que 85% da cachaça consumida no Brasil é de alambiques clandestinos, sem registro no Ministério da Agricultura. 85%? Exatamente. Então nossa todo mundo está acostumado, vou lá pegar o meu refilzinho lá no alambique, né? Uma garrafa PET mesmo? Exatamente. E isso, muitas vezes, as pessoas dizem assim para nós, começaram a ficar rico e agora não querem mais vender para os pobres, né? E é uma mudança brusca, porque a gente também, na época, vivia do garrafão, porque era tradicional, muito tradicional isso. E quando nós demos a virada de chave, eliminamos com tudo isso, né? Sim. Daí... Porque vocês estão jogando outra divisão, né? O pessoal até hoje, ainda nas redes sociais, diz, conheço a Weber desde que eu ia lá pegar o meu garrafão, sabe? E é o que passou na época e era assim e não adianta. Ninguém tirava isso daí, mais uma vez que tu teve que fazer um negócio... Romper uma cultura. Uma cultura muito forte. Com certeza, com certeza. E depois, eu acho que em 2012, quando nós lançamos a Nash Cachaça há 12 anos... tivemos a sacada de convidar
os caras mais experientes no setor de destilados para convidar para ficar 3 dias. Me lembro bem, nós não tínhamos dinheiro, porque a única coisa que nós ia dar para o cara, ele tinha que vir por livre e espontânea vontade, mas que nós ia pagar a passagem de avião e a estadia de 3 dias. Para o cara, então, na verdade, prestar um apoio de um trabalho dele, chancelar o trabalho, né? Que era achar o melhor barril dentro da empresa, de uma cachaça que tinha 12 anos. E me lembro, eu convidei 24, veio 22. O Alex Atala, no fim das contas, não conseguiu vir, porque daí ele foi contratado pela FIFA para tirar o sorteio das bolinhas dos times. E mais um outro chefe de cozinha também, que era um cara muito famoso na época sobre destilados e vinhos, também não pôde vir. Mas até hoje, eu vendo há 12 anos com a assinatura de todos eles. Eles assinaram um contrato e ali foi a sacada, porque todos eles que degustaram aquele barril está até hoje dentro do marbete junto com aquela cachaça. Então foi uma grande virada ali de novo, porque na época, então, em 2012, vender uma cachaça a R$700 já era um grande feito. Imagina. Né? E depois, de novo, fizemos isso quando fizemos a virada de chave, começamos a produzir gin. Fomos a primeira empresa a produzir gin premium no Brasil. Depois fomos para o rum. E depois, em 2021, nós lançamos aquele mesmo lote que foi lançado em 2012, lançamos há 21 anos. E daí nós fizemos um leilão e uma festa de lançamento do produto. Vendemos 58 garrafas, simplesmente como tivesse essa jarra aí com pano preto por cima. E mandamos para os clientes falando assim, ó, esse produto vai custar R$ 5.848 para você que acredita na marca. Daí nós vendemos 58 garrafas por 5.848, sem as pessoas saber que tinha debaixo daquele pano preto. Né? Então, isso é confiança de marca. Sim, as pessoas começaram a ganhar confiança na marca. E tu conseguiu vender uma cachaça R$ 5.800. Essas porque foram as primeiras. As pessoas que acreditaram no produto sem olhar. Depois ela passou para 8.848. Esse preço era especial para aqueles, né? Sim, preço pré-lançamento. E depois nós fizemos um leilão na noite, que começou então em 5.848, que era a garrafa número 0001. E fizemos um leilão e 1 hora de leilão. Então essas 58 pessoas também que tinham comprado estavam presentes. E mais uns clientes nossos dos Estados Unidos que entraram online no leilão. Só que algumas pessoas não sabiam que o leilão ia terminar em 60 minutos gravado. E nos 60 minutos gravado, a pessoa que estava presente sabia. Ele deu o último lance, R$ 69.848. Tá de brincadeira, mano. Então, se deixasse ia mais tempo, então, esse leilão. O pessoal dos Estados Unidos tinha guardado, na época, $50 mil para comprar a garrafa. Olha aí. Eles tinham juntado. Até ficaram chateados depois, porque não sabiam dar 1 hora. Que era por tempo. Sim. Daí eu tive que fazer toda Tua diplomacia. Exatamente, para dizer, gente, é a 0001, tem a garrafa número 100, que é o 1 invertido, que tem a 10, que é o 1 invertido. Quantas garrafas foram feitas? 1.000 garrafas. 1.000 garrafas. Daí eu fiz todas elas assim. E elas ficaram 21 anos Sim, é a continuação da 12 anos. Esse mesmo lote, cada ano em janeiro, foi em 2000. Esse produto foi produzido em 2000. Então, cada ano em janeiro, ele vira o ano. Então, esse ano em janeiro fez 25 anos. Ainda tem ela no barril? Temos 14 barris de 700 litros ainda. E daí... E quanto está hoje, 25 anos? 25 anos não lançamos. Só lançamos a de 21 anos. Essa está hoje, preço de 10.848. Depois posso explicar por que sempre o 48 está no final, né? E com o diamante lapidado, então, ela custa R$5.000 a mais. Ela vai para 15 mil e alguma coisa.
Por quê? Porque a gente pegou... Bota prêmio nisso, né? Até diamante na garrafa. E o diamante foi uma coisa assim que eu queria fazer uma coisa de grande impacto, né? O que era de grande impacto? Grande impacto era uma pessoa famosa fazer alguma coisa com a sua personalidade. E eu escolhi o Pelé. O Pelé, então, cortava o cabelo dele, ele mandava o cabelo dele lá para Áustria, entrava numa máquina e ele virava um diamante sintético. E daí tinha o lapidador em São Paulo que lapidava esse diamante sintético do Pelé em um diamante, e esse primeiro diamante do cabelo dele ele entregou de presente para a mãe dele. E a mãe dele fez um leilão. E fez esse leilão e captou na época, foi em 2012, captou 200 e poucos mil reais para uma dessas instituições de caridade, né? E daí eu fui atrás desse lapidador, porque passou no Fantástico em 2012 essa programação. Daí eu conheci seu Edson. E eu fui atrás de seu Edson. Achei o seu Edson em São Paulo. Fiquei com ele 2 dias aprendendo a lapidar diamante. Casualmente era Edson o nome dele também? Edson. Sim, o nome do Pelé, né? Era o Edson, seu Edson que lapidou. Hoje, se tu for olhar lá, Diamante do Pelé, vai ter lá no Google lá, o programa do Fantástico que explica toda essa história. Daí o Edson diz, não, Evandro, eu não lapido diamante, só faço lá pros pessoal de Dubai, pro Sheik, eu não tenho tempo para isso. Na primeira ligação. Daí eu contei toda a minha história, o que eu queria fazer, ele começou a se emocionar. Ele disse, pode vir aqui que eu vou te atender, porque tua história é a minha história. Daí, me lembro, tinha umas 3 grades para entrar até chegar na salinha dele, onde ele lapidava os diamantes. Daí ele disse, Evandro, mas tu vai ter que aprender a lapidar o diamante também. Tu vai ter que ver o serviço que dá um diamante, uma pedra, que essa aqui é uma pedra que tiver no chão, tu vai dar um chute e nem vai olhar por ela, né? Depois de ser lapidada, vira esse diamante. Daí eu fui lá, daí ele mostrou como se lapida e eu disse, ó, agora eu quero 30 diamantes desses para esse lançamento. Ele até hoje, assim, ele disse, Evandro, foi o diamante que eu lapidei com mais emoção. Porque o primeiro diamante que ele lapidou foi a da garrafa 0001. Né? E tudo com certificado na Gemas, e tem um órgão específico que faz essa certificação, com nota fiscal. E sempre com essa ideia de valorar mais as pessoas que estão envolvidas dentro do negócio, né? Sim. Mas, enfim, são histórias que a gente se emociona e não podemos deixar de lembrar delas, porque senão a gente pode virar um... Mas é um conjunto de histórias, né, Evandro, que acaba contribuindo de forma impactante na construção da marca. Não tem como, não, né? Sim. Porque à medida que tu vai contando a história, o teu produto tá valendo mais. Exato. É inevitável isso, né? Quando tu tem essa... O produto é o mesmo, tá? Sim. Que tá ali dentro. Se é com diamante, sem diamante. Mas a história por trás faz ele valer mais, né? Intuitivamente. A mesma coisa, eu adoro vinho, né? Sim. Quando tu pega, por exemplo, um enólogo, um sommelier, e ele te conta a história daquele vinho, né? A uva, a que remete, né? A lembrança olfativa, visual, ele começa a te contar aquela história, o gosto já muda. Né? O teu cérebro ele já começa a perceber aquele produto de uma forma diferente, né? E então, quando tu conta esse monte de histórias, que é uma pedra em cima da outra, né? Isso. É um murinho que está sendo construído e tal, papá. Óbvio, quando tu chega no estágio que vocês chegaram, é um produto altamente diferenciado hoje.
E aí até te perguntava, né, se tinha o turismo de experiência lá. Tu disse, sim, hoje faz parte do nosso processo, né, de construção de marca. Já virou roteiro, né? A gente tem várias histórias, assim. Tem pessoas que entram lá, não gostam de cachaça. Não gostam de cachaça, vim aqui por curioso e são muito, muito honestos. Só que daí, se cair na minha mão, o cara vai virar um apaixonado de cachaça. Porque eu ensino como se beber um bom produto. Até semana retrasada tinha um influenciador que fez um programa sobre Ivoti. E ele também. E ele foi lá porque o município contratou ele para fazer um programa. Tava na rota, assim. Exato. E daí eu ensinei ele a beber. Ele disse, não, nunca vi isso e gostei, entendeu? Porque para mim sempre cachaça era aquele negócio que queimava, que rasgava, que não sei o quê. Esse produto não faz isso. Esse produto tu tem sabor na boca, tu tem um retrogosto na boca, tu tem história na boca, tu tem tradição na boca. Se tu for olhar as fábricas de uísque mais antigas do mundo hoje, tu fala tudo de 150 anos, 200 anos. Sim. Então, quando tu olha para uma fábrica, uma destilaria, ela tem que ter história, ela tem que ter tradição, a água é importante, o clima é importante, onde é plantado a matéria-prima. Então, não é simplesmente um produto. Daí nós criamos, em 2017, nós criamos um produto chamado Clube Weber House. A pessoa chega, que acredita na marca, ele tem um barril, ele compra o barril dele. Tava muito na onda do Bitcoins, essas coisas aí. Pensei, vou criar o meu Bitcoins, mas tangível, que as pessoas vão pegar na mão. É que nem guardar ouro, né? Fiz um contrato. E disse aqui, ó, tem esse barril aqui. O que é a história de tu ter um barril dentro da Weber House? Tu vem aqui, vai ter um barril novo, cheio de cachaça. Nós vamos fazer um vídeo, tu lacrando ele, tu vai assinar um contrato. O quanto tempo tu vai querer deixar ele na Weber? Se é 2 anos ou 5 anos, 2 tipos de contrato. E no dia que fechar os 5 anos, tu vai vir deslacrar. Eu faço um registro no Ministério da Agricultura somente desse barril e vou fazer o teu produto engarrafado. Na garrafa que tu quer, no rótulo que tu quer e a personalização daquele produto para ti. Daí as pessoas, tá, mas quem me garante que eu vou chegar daqui a 2 anos aqui e vai ter o barril aqui ainda? Eu disse, tu acreditar na marca. Tu tem que acreditar. Uma história de 200 anos. Se tu acreditar na marca, o teu barril vai estar aí. E agora chegou lá que nós já invasamos, eu acho que vários barris. E esse negócio da pessoa ter o seu produto invasado e ter acreditado nos 5 anos que ele deixou lá, nos 2 anos que ele deixou lá, nós estamos fazendo agora uma exportação de 300 garrafas para um cara da Áustria que comprou um barril em 2017. Olha aí. Entendeu? O cara lá do outro lado do mundo acreditou. O cara chorou. Quando nós abrimos o barril, o cara chorou. Ai, my baby, ai, my baby, não sei o quê. E ele botou a marca imortal, sabe? Olha aí. Então, estamos agora... era gremista, então. Esse é austríaco gremista. Não vamos entrar nesses Ainda bem que não deu muita briga, porque o Evandro é um colorado não atuante. Não atuante. Exato. Só por isso que nós aceitamos esse papo. Mas é isso. É dar confiança na marca, né? Confiança, porque é o nosso sobrenome. Weber é o nosso sobrenome. E já falando em sobrenome, aproveitando, né, que a gente já está caminhando para o final, obviamente que é um legado aí que começa há 200 anos atrás e evidentemente que vocês já estão pensando na perpetuidade, né? Como é que funciona lá dentro da cabeça de vocês as novas gerações? Vão profissionalizar a empresa? Hoje a gestão é muito familiar ainda. Já tem gente da família sendo preparada para a sucessão? Como é que está no processo de vocês isso? Enfim, a gente está olhando agora para os... Eu gosto muito da história de seu Nelson da Fruc.
Ele trabalhou primeiro por 100 anos e agora está trabalhando para os próximos 100 anos. Né? Nós trabalhamos por 75 anos e agora nós estamos trabalhando para os próximos 75 anos. Então, o que é os próximos 35 anos? Preparar a empresa para chegar até um IPO. Puxar o sininho, seja em Nova York, seja em São Paulo, né? E preparar a empresa em todos os sentidos, na contabilidade internacional, as pessoas que lá vão estar no dia a dia. O negócio de CEO, eu acho que para nós ainda é um negócio grande, porque o CEO dentro da Weber House não pensa só em administrar. Ele pensa também na estrutura que precisa construir, na decisão, na janela que vai ser colocado, no piso que vai ser colocado. O que nós queremos para daqui a 75 anos, né? Então, é a fábrica nova que está vindo da Weber, né? Então, no momento que a economia está meio retraída, vocês estão investindo bastante nisso também. Mas daí também entra um negócio de inovação, né? Porque existe o dinheiro normal para quem é normal, para quem não inova. Mas existe o dinheiro de inovação para quem é uma empresa inovadora. E a Weber House sempre foi inovadora. Então, o dinheiro de inovação sempre é mais barato do que o dinheiro normal dos bancos tradicionais, né? Sim. Então, se a Weber não fosse uma empresa inovadora, nós não estaríamos fazendo a fábrica. Porque o dinheiro comum está caro. Está muito caro. E o dinheiro de inovação ele está mais barato. Então, a gente é uma empresa inovadora, vai ser uma empresa totalmente 4.0, indo para alguma coisa 5.0, e a gente vai trabalhar nisso e a inovação está enraizada dentro da Weber. E dentro desse contexto, vocês enxergam família ainda tocando a operação ou já tem uma abertura para... Hoje, ainda família. Nos próximos 5, 10 anos, família. Já tem quarta geração vindo? Já, minha filha está com 20 anos, está lá com nós desde os 17. Que legal. E eu tenho um filho também que está se formando em finanças. Só que duvido que ele vai voltar. Ele foi como jogador de futebol para os Estados Unidos, fez a faculdade como atleta e está se formando agora em maio. E não sei se volta, mas pelo menos a preparação que ele está tendo nos Estados Unidos, em finanças, e vai trabalhar nisso, começando a trabalhar nisso, lá na frente ele pode estar muito preparado para assumir, como minha filha, como minha sobrinha, que tem uma sobrinha de 15 anos também, que está fazendo química agora, que está esse negócio de química na cabeça e já pensando em trabalhar na Weber também, né? Nesse contexto, eu gosto muito lá da governança da Killing. Sim. Não sei se tu conhece. O Milton. E eles fazem parte da segunda geração, né? Seu Celestino fundou a empresa. Hoje o Milton é o único filho que está dentro da operação. E eles são 30 sobrinhos, né, da terceira geração. E eles criaram um grupo de preparação onde diz assim, algum de vocês aqui quer seguir carreira na empresa? E acho que 80% não tinha intenção de trabalhar lá, e aí os que quiseram tinham que passar por uma preparação. Isso é. Né? E essa preparação não só envolvia treinamento técnico, formação para fazer isso, mas iniciar lá dentro, no chão de fábrica. Isso aí. Né? Começa, não, tu vai ser peão aqui dentro. Né? E eu acho que hoje, se não me engano, são 2, só tem mais 2 sobrinhos da terceira geração que estão dentro da empresa. E eles se reúnem uma vez por ano, tem conselho e tudo mais, os sobrinhos é uma reunião familiar. E está muito claro dentro da... Tu quer trabalhar na empresa? Ok, tu vai competir como qualquer outro. Né? E acho muito legal isso para a perpetuidade do negócio, sem dúvida nenhuma, eu acho que nós estamos na fase de ter um acordo de sócio muito bem escrito, né? Eu acho que isso é uma das coisas, porque estamos
somos todos mortais, Uhum. estamos aqui felizes, conversando e daqui a pouco pode acontecer qualquer coisa. Então, eu acho que um acordo sócio é uma das coisas que não pode faltar dentro de uma empresa. Justamente que é o acordo sócio que, para mim, é superior a um contrato social, né? Sim. Sim. E isso nós temos, estamos fazendo várias coisas, porque não se sabe, daqui a pouco pode virar uma SA. Estamos construindo uma empresa nova, investindo um monte de dinheiro, daqui a pouco, lá na frente, podemos passar por dificuldade, mas a empresa tem que estar pronto para ser adquirido alguma parte por alguém. Claro. Como algum investidor. Se tu tem a visão de IPO, tem que estar aberto a isso, né? Exatamente. Então, tem que estar pronto para isso. Uhum. Tem que estar pronto para isso e acredito muito muito em investimento que volte para o bolso. Então, esse investimento que volte para o bolso, e estamos num lugar estratégico, no interior, que as pessoas gostam de ir para o interior. Uhum. É diferente se eu estivesse na BR-116 de passagem. Sim. Então, para chegar na Weber, tu tem que ir para o interior. Tem que ir para a grota. Tem que ir para a grota, né? Como diz o outro. E lá no caso da Weber, tu tem que mergulhar 200 anos na cultura alemã ainda, exatamente. né? Porque vai naquele núcleo histórico, né? E com muita dificuldade até os anos 2000, começando uma história nova, reconstruindo basicamente do zero. E o que tem lá foi feito com o lucro da empresa. Não veio de capital externo, não veio de investimento externo. Foi aquilo que a Weber, a família fez. Sim, né? sim. Tudo que nós estamos fazendo é aquilo que a família fez. Né? Então, eu acho que acreditar no seu próprio negócio seria muito fácil. Vou ganhar dinheiro, vou botar a taxa Selic mais um pouquinho, vou botar na... Hoje está mais fácil, né? Exato. Então, e é um ganho mais garantido, né? Uhum. Enquanto tu deixa cachaças lá no barril 15 anos, 20 anos, 30 anos, imagina o custo financeiro de um negócio desse. Nossa. Entendeu? Nossa. Só que cada ano que passa, tu tá agregando valor. Tu tem certeza absoluta que o teu produto tá mais caro. Uhum. E fora aquilo que vai evaporar. Isso que é o álcool que evapora, entendeu? Uhum. Então, o produto, ele é um produto de valor agregado pela trajetória que ele pela passa. Percepção, né? Exatamente. É totalmente percepção. Então, não é em vinho tem muito isso, né? Que eles falam dos Premier, né? Quando tu vai... Tem reservados, safra, né? uma safra excepcional. Isso. Você compra no Premier para ter um produto pronto daqui a 5 anos. Isso. Né? Um Brunello lá na Itália, por exemplo, Isso. um Grand Cru na França. São produtos que você compra 5 anos antes. É exemplo da cachaça. E eu acho interessante, talvez até uma ideia para vocês, no vinho, quando chega o final dos 5 anos, tu não precisa ter o teu vinho. Tu pode colocar ele à venda para terceiros, já com a valorização que o produto teve pelo envelhecimento. E tem um estudo que mostra que ele valoriza mais do que muito ativo financeiro. Né? Tanto é que vinho virou investimento hoje, né? Quando tu compra em Premier, que eles chamam, sim, né? Sim. Tá aí uma ideia interessante para vocês. A Weber House foi motivo de estar na Forbes exatamente por causa disso. Uhum. Então a Forbes viu porque em 2012 pagava R$700. Uhum. Hoje está em alguns lugares R$5.000 a mesma garrafa. Uhum. A outra custava 5.800 lá no lançamento, hoje está 15. Então, existe muito esse negócio de tu investir na Europa. Hoje tem muito esse negócio de eu quero ter um barril na Weber, eu quero investir em líquido. Uhum. Entendeu? Então, logo ali na frente nós estamos falando aí em tokenizar líquido, Sim. vender em barril internet. Mas daí também tem um outro lado que tem que cuidar dos golpes, né? Sim. Já existe muito golpe, hoje na Europa principalmente. Golpe em tu investir em uísque e depois não ter o uísque. Uhum. Né? Então, tem que olhar sempre as empresas sérias, as empresas que têm... Digo assim, que tu pode ir lá e olhar, né? Sim, se tornar uma marca acreditável, que nem tu comentou, né? Exatamente. Então, isso é um ativo
ali que tu pode investir e a Weber foi pioneira nisso, né? Hoje já tem mais cachaçaria no Brasil fazendo isso. Mas nós fomos pioneiros em fazer isso em 2007. Se não for de Minas, tome cuidado. Né? Que provocação, né? Mexeram com o cara errado. Exatamente. E hoje conheço todas as marcas do Brasil, basicamente as tradicionais, justamente por causa disso. Por e hoje tu é respeitado, né? Hoje eu sou respeitado através do setor, né? Então isso cria uma credibilidade, e essa credibilidade tem que continuar com a próxima geração. Isso é o crucial. Evandro, sabe que a gente também deu uma de alquimistas aqui no nosso podcast? Porque a gente gosta de vinho, né, Momberg? Então... não sei se tu gosta de vinho também. Gosto. Conta aí, Momberg. Bom, na verdade, o que a gente resolveu fazer? Transformar paixão em negócio também, né? E a gente visitou uma vinícola em Pinto Bandeira há um tempo atrás, e eles têm um processo, não é igual ao de vocês, mas ele é parecido, né? E a gente colocou em barril de carvalho durante 24 meses uma uva Marcelin, e a partir dessa maturação a gente engarrafou esse vinho. E agora está 7 meses em garrafa, né? E a gente lançou agora, depois de 2 anos e meio praticamente, a gente lançou a nossa marca, né? Que é a marca do Aposentado Rico. Então... Deixa eu mostrar mais perto da câmera aqui para o Vitor pegar, ó, Vitor. Tá aqui o nosso baby, Evandro. É o baby. Ela não é a garrafa 001, mas ela como, na verdade, chegou para nós o primeiro lote semana passada, acho que deve ser a 004, né? Até 30 ela é no máximo. Até 30 ela é porque a gente deixou as garrafas lá na vinícola, ainda está lá no porão, porque a gente acredita que o vinho vai melhorar na garrafa durante um tempo, né? Claro. Um lote limitadíssimo, Evandro, então, são 300 garrafas. São 300 garrafas, né? E essa aqui deve ser a 004, né? Porque... a 1 eu peguei, a 2 tu pegou. Então eu queria te presentear como um mimo. Obrigado, hein? Por ter aceito o nosso convite para bater esse papo incrível aqui, né? Essas histórias. 2021. 21. E... Muito obrigado. Espero que curta. Depois que o teu paladar aguçado nos diz o que tu achou. O que tu achou, né? Que deu trabalho escolher a uva, foi muito... E é uma... a gente nem gosta muito disso. A gente tem um monte de trabalho degustá-la. E a Marcelin é uma uva bem específica, né? Sim. Ela é uma... Ela mistura do Cabernet Sauvignon com Grenache. Grenache, né? E o interessante é que isso nós não sabíamos, porque lá no Vale dos Vinhedos tu tem a denominação de origem da Chardonnay, Sim. que foi a primeira, e depois eles ganharam no Merlot. E a Marcelin está em vias de ganhar a denominação de origem também. Né? Então seria a terceira uva lá do Vale dos Vinhedos hoje com a denominação. Isso é ensinar o padre a rezar a missa, tu sabe o que significa isso para percepção de produto, né? Então, chegar até aqui, né? Chegar até aí. Então, e o interessante é o seguinte, porque a vinícola que fez pra gente, eles têm essa uva 2020. Então, na 2020 já está 1 ano e meio em garrafa, né? Sim. E aí, por que acontece? A gente foi nas pipetas, lá no barril, fez blends, experimentou uva, 20% disso, 20% daquilo. Os alquimistas mesmo. A gente ficou quase um dia dentro da vinícola lá fazendo isso. E aí, no final das contas, a gente estava com um sommelier junto com a gente, nos ajudando, né? A gente sentou, daí, o que tu achou? O que tu achou? A gente foi dando pontuação, né? Aí daqui a pouco, Marcelin, ficou legal. Daí o dono da vinícola disse assim, então agora vocês vão tomar hoje o que vai ser o vinho de vocês daqui a 1 ano. Ele abriu a garrafa dele pra gente. Aí não teve mais dúvida. Que legal. É isso mesmo. Que legal. Isso mostra a dedicação,
muitas vezes as pessoas não entendem, assim, dizem assim, putz, deixou 20 anos. O quanto poderia ter rendido já na renda fixa ou na... Sim. Quanto já podia ter feito? Mas será que isso não é a minha maior riqueza? Em ter o meu produto lá, no barril? Será que é melhor para mim, para eu me sentir feliz? Aquela criança, porque antigamente quando uma criança ganhava uma bicicleta era uma emoção total, né? Hoje já é um pouco diferente, ganha um celular, a emoção é outra. Sim. E, enfim, então a percepção de riqueza é isso. Para mim, percepção de riqueza é tudo aquilo que eu tenho dentro do barril lá, né? Então, muitos têm apartamentos, outros têm prédios comerciais, outros têm barracões, outros têm lancha, outros têm avião. Para mim, o meu grande jato é a cachaça que está no barril. Está dentro do barril, sem dúvida. Né? É uma história muito bonita. Evandro, mais uma vez, muito obrigado por ter nos presenteado aí com essa história linda, né? Não só de legado de família, mas também de uma visão mercadológica muito interessante, né? Eu acho que a sacada que tu passou a ter lá 25, 30 anos atrás de inovação, que virou o jogo de vocês e provavelmente vai levar a história da família, hoje não mais cachaçaria, né? Destilaria para a eternidade, né? Que eu acho que no final é o que a gente quer, né? É o que a gente precisa, né? Então, eu queria agradecer muito ao convite e também convidar todo o público que vai nos assistir ao longo desses longos tempos, convidar para vir conhecer a Weber. Somos pequenininhos, mas somos limpinhos. Limpinho. Não, com certeza. Quem vier para a região do Vale da Rota Romântica, né? Isso, exatamente. É quase que passagem obrigatória. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado aí pela audiência de vocês. Lembrando que vai sair um clipe contando um pouco da história da nossa criança aqui também, né? Nós também ficamos, como tu disse, né? Fica aquela ansiedade, nós queria... Andar de bicicleta, aprender a andar de bicicleta, né? Agora, a primeira bicicleta. A gente tava guardada lá, a gente só namorando ela agora. E agora tá aí, e a gente vai lançar um clipe contando um pouco dessa história e, obviamente, como vai ser possível vocês terem acesso a esses exemplares, né? Não será vendido, será conquistado. Isso aí. Muito bom. Muito boa palavra essa aí. Porque muitas vezes comprar o diferente não é querer comprar. É isso aí. É conseguir chegar para comprar. Conseguir chegar para comprar. Merecimento. É isso aí. Isso aí, pessoal. Muito obrigado e até o próximo episódio do Aposentado Rico. Até lá. Obrigado. Até.